Salvador, gente, para nos abençoar hoje, né, compartilhar uma palavra conosco. E hoje de manhã ele falou uma palavra tremenda, maravilhosa, do amor de Deus, do cuidado de Deus por nós. E hoje agora à noite ele vai compartilhar mais uma palavra conosco. E assim, todas as vezes que o Roberto vem aqui, nós somos muito abençoados. Eu sou apaixonado pela palavra do Roberto. Ele fala gostoso. Ele fala gostoso, não dá vontade de parar. Vai falando. A gente vai sendo cativado pela palavra de Deus que está na vida dele. E gratidão, porque o Roberto foi o pai da Sandra, né? A Sandra perdeu o pai muito cedo, a mãe muito cedo. O Roberto e a Dalva foram o pai e a mãe para a Sandra. E a Sandra é a mulher hoje que ela é devido à impressão do caráter, do cuidado, da direção, do zelo, do carinho que essa família deu para minha esposa. Então, não só eu, mas toda a igreja aqui somos muito gratos a você, viu, Roberto? Que Deus abençoe você, te prospere cada vez mais. Vamos orar por ele, levanta suas mãos para cá. Pai, apóstolo Roberto está aqui, um homem que é um precursor da tua palavra. Ali, Senhor, no estado da Bahia, na capital, Salvador. Um homem que doou a sua vida, um homem que entregou o coração dele no teu altar. E nós temos o privilégio de ouvir essa palavra que o Senhor colocou no coração dele. Abre os nossos ouvidos. E que o Senhor ministre a cada um de nós, conforme a tua vontade, o teu propósito, a tua direção, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar um aplauso bem forte a Jesus, né? Boa noite a todos, graça e paz, amém? Vocês estão bem? Vai ficar melhor. É uma alegria que sempre se repete quando eu posso vir. Eu já fazia um tempo que, sob o impedimento de sair por causa de muito trabalho, tivemos a pandemia, mas a pandemia foi um marco, foi um histórico na nossa vida, na história da igreja, e foi a partir da pandemia que Deus começou a fazer coisas extraordinárias. Na pandemia, e a gente ficou 7 meses, como todo mundo no Brasil, 7 meses sem poder reunir presencialmente. E a gente então pegou um celularzinho e começou a fazer transmissões online. Depois nós compramos uma câmera webcam de R$250 ou 270. Depois fomos evoluindo e hoje nós temos 6 câmeras profissionais e temos inclusive uma grua para fazer as transmissões dos cultos ao vivo. E da pandemia para cá nós ganhamos, que fazem parte da igreja, que ficaram, que permaneceram, que se batizaram, quase 900 pessoas. Então é algo que Deus está fazendo assim, sobrenatural, poderoso. Toda reunião tem gente chegando. E lembrar que a gente passou um tempo que não vinha ninguém. A gente abraçava as cadeiras vazias e chorava e dizia: Deus, traz alguém para sentar aqui. E Deus ouviu. Durante a pandemia nós não perdemos uma pessoa e pasme. Os meus amigos ligavam: Roberto, eu tive que fechar a igreja. Falta de recursos, falta de presença de pessoas. E as nossas finanças cresceram na pandemia. Porque o povo mandou dízimo, mandou oferta, eles não iam, mas eles enviavam. E isso é para ficar muito evidenciado, demonstrado, claro, de que quem faz é Deus. Não é? Então a igreja nossa em 40 anos está vivendo o melhor momento da nossa história. E é nesse momento que eu vou deixá-la. Começar um novo ciclo na minha vida. Vou morar mais perto de Araguari. Vou morar em Curitiba, que é 900 quilômetros para cá. Dá para vir de manhã, sair de lá de manhã, tomar café e almoço na casa da Sandra. Aleluia. E eles lá também, né? Então assim, a gente está vivendo. Mas pastor, por que o senhor vai entregar a igreja no melhor momento? Porque é assim que se faz. Primeiro que a igreja não é minha. Eu não tenho nota fiscal. Ela é de Jesus. E a gente vai contribuir no outro lugar. Vou deixar a igreja com o meu genro e com a minha filha. E a igreja tem hoje 25 pastores e está crescendo de forma assustadora. E eu vou começar um novo desafio na minha vida. Mas você já não está meio velho? Estou novo, estou com 68 anos, minha vida está começando agora. Ou nem para dizer um amém? Espera aí, rapaz. Dá um amém aí para me dar um apoiozinho. Eu vou fazer umas coisas. Fabinho, cadê você? Eu disse que eu ia te chamar. Se não estivesse na reunião, eu ia mandar você buscar em casa. Mas você está aí, né, queridão? Você é um amigo que a gente tem aqui, cara precioso demais. Eu vou fazer algumas coisinhas aqui. Me permite, pastor? Eu quero chamar os diáconos aqui.
Esse pessoal bonito que anda todo... Eu nunca vi uns diáconos tão bonitos igual aqui, viu? Tudo chique, tudo arrumado. É diácono que chama aqui? Então tá. Então, por favor, cadê o pessoal? Aqui na frente eu quero abençoar vocês, orar com vocês. Os que não estão escalados também, você é diácono nessa casa, mas eu não estou na escala, não tem problema. Você tem uma contribuição, você ajuda, você serve. Seu trabalho é imensamente importante, muito importante. Então eu queria que você viesse. Estando na escala de hoje ou não estando, isso não importa. Fiquem perfilados aqui, por favor. Isso. Olhem para mim. Vocês já olham muito para eles. Eu sou aqui novidade hoje, né? Eu queria dizer para eles e para a igreja que o trabalho dessa gente é extremamente importante. Talvez eles não tenham tanto acesso a um microfone, que é a parte mais fácil. Mas o trabalho que eles fazem no dia a dia, servindo, ajustando, organizando, arrumando, se doando, é um trabalho que a igreja tem que reconhecer e valorizar. Eu sei que aqui tem uma estrutura de diáconos, assim como eu tenho lá, os meus diáconos são os meus melhores amigos. O pessoal costuma brincar aí fora, resistir aos diáconos, eles pularão em vós. Mas aqui eu sei que não é assim, né? Gente muito fina, muito educada. E assim, o pastor Carlos, a Sandra e os demais pastores têm o privilégio de ter vocês nessa equipe servindo a casa de Deus. Muito obrigado pelo que vocês fazem. Pode ter certeza que Deus não fica devendo nada a ninguém, Ele vai recompensar toda ação, toda ajuda, todo serviço, tudo que vocês fazem em favor da igreja, em favor das pessoas, quando vocês socorrem, quando vocês dão atenção, quando vocês dão carinho, quando vocês tocam nas pessoas, isso é algo maravilhoso. Às vezes funciona mais do que um sermão aqui de cima. Então eu queria parabenizar vocês. Vocês são muito bem arrumadinhos, né? Muito organizadinhos e muito educados. E o trabalho que vocês fazem está diante do Senhor. E o reconhecimento virá deles sempre. Eu queria que a igreja aplaudisse essa gente. O que eles fazem, às vezes pode passar despercebido, mas tira eles. É como tirar a polícia da população. Aí vai se perceber a falta que faz, né? Já pensou uma sociedade sem polícia? Era um caos, era uma loucura, é um absurdo. Por isso que eu não concordo que fale mal de polícia. Ai de nós sem eles. Porque o cara que fala mal na hora que precisa, chama logo, né? 109, 190. Então, esses são colaboradores que se dão, que se doam, são voluntários e servem a Deus por amor. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Maravilhoso o que vocês fazem, maravilhoso. Agora eu quero chamar os pastores da casa. É bem rapidinho, porque o pastor Carlos disse que eu só posso falar 3h30. Então eu tenho que ser rápido. Os pastores da casa, que também fazem um trabalho maravilhoso. Tem mais algum pastor na casa? Pastora? Como pastor, eu sei dimensionar e avaliar os desafios de um pastor, que às vezes está cercado de gente e se sente sozinho. Uma vez eu perguntei numa reunião de pastores, numa convenção que eu fui, eu perguntei o seguinte para os pastores, só tinha pastores, eu disse, se você perdesse a voz e não pudesse mais trabalhar com a voz, e não pudesse mais se sustentar pela falta de voz, quantas pessoas acolheriam vocês, levariam vocês para casa e sustentariam vocês para o resto da vida? Quantos amigos a gente tem nesse nível? O Zezinho nem precisa tanto da voz, porque tem um restaurante big show, né? Top. Mas é para a gente pensar. E sabe o que aconteceu naquela reunião? A pastorada começou tudo a chorar, porque aquilo era um indício de que eles não tinham amigos. Isso é muito ruim. Nós, pastores, não somos super-homens. Nós somos iguais a você. Sentimos as mesmas coisas. E alguns são engraçados. Não, o senhor assim, ó, o senhor é mais chegado com Jesus. Esse negócio de mais chegado com Jesus, não.
A gente também tem dificuldades. Eu tive uma crise de depressão, tive uma crise de síndrome de pânico que se arrastou por 17 anos. Fiquei igual uma criança. Ainda sinto alguns resquícios disso. E a gente também precisa de gente que ame a gente de verdade. A gente precisa de uma geração de Ruth e não de órfã. Órfã, no primeiro momento, fez o que muita gente faz. Tenho aliança com você, minha sogra, vamos ficar juntos. Estamos juntos. Na primeira oportunidade que ela encontrou, ela vazou, foi embora. Quem ficou? Ruth. Fez uma aliança com a sua sogra. Voltou com ela para Belém. E por causa dessa aliança, dessa fidelidade à sua líder, Deus liberou um Boaz na direção dela. É assim que a gente faz. Toda a honra que você der aos seus líderes vai voltar para você muitas vezes mais. E aí eu quero fazer algo muito... Eu já fiz isso aqui uma vez, mas eu quero fazer algo bem rapidinho. Eu queria que alguns, não todos, mas alguns de vocês viessem aqui e dessem um abraço neles e falassem assim, estamos juntos, conta conosco, eu sou discípulo, eu reconheço a autoridade de vocês, eu estou debaixo, a gente vai caminhar juntos. Tem alguém que pode fazer isso aqui? Não precisa vir todo mundo não, nem precisa ligar para os amigos vir também. Vem cá, para. Não, só alguns, porque senão vai arrastar muito tempo. Diz alguma coisa para quem sempre te diz muita coisa. Isso. A gente precisa disso também, não é só a ovelha que precisa. A gente precisa também de carinho, precisa de toque, precisa de abraço. Precisa de um telefonema, uma mensagem, não é só para dizer, pastor, o pau está quebrando aqui em casa, socorro! Mas diga, pastor, vem tomar um cafezinho comigo, porque a sua presença me alegra. Aleluia. Normalmente pastor é chamado só para bronca, né, Zezinho? Mas aqui não é assim. Pastor, vamos comer um pãozinho de queijo. Isso. Eu sei que os que não vieram não significa que vocês não têm aliança, amém? Que vocês não amam. É porque eu pedi para ser um número reduzido por causa do andamento da reunião. Lembrando que eu só tenho 3h30. Muito obrigado a vocês que vieram, a vocês também que não vieram, mas eu sei que vocês têm um carinho muito grande pelos pastores de vocês. Pastor Carlos, pastora Sandra. Pastor Carlos é um presente de Deus para minha família. Ele me faz descansar, me tranquiliza, a forma como ele trata a minha irmã. E eu sou muito feliz por ser cunhado dele. Aliás, essa é uma das grandes virtudes minhas. Eu estava dizendo para ele aqui no escritório, em off, dizendo assim, cara, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Depois da crise que eu tive, eu ia para os Estados Unidos, parece que eu não me encontrava, ia para os lugares, ia para o hotel, ia passear, tal, mas aqui eu estou debaixo de uma alegria, eu estou quase com vontade de não ir embora. Mas eu tenho compromissos que estão me esperando, né? Para poder estar aqui, eu matei um monte de agenda minha na igreja, o pessoal teve que assumir de emergência, porque eu queria vir aqui. Eu queria estar com minha irmã, queria estar com Sueli, queria estar com Dona Aparecida, queria estar com Pastor Carlos e estar com vocês. Para mim é uma honra, é um privilégio. Amém? Espírito Santo, eu não confio na minha habilidade, nem na minha capacidade de ministrar. Ainda que eu o faça por 50 anos, não confio. O Senhor sabe, me conhece, e o quanto eu necessito da sua inspiração, da sua direção, que o Senhor tome a minha boca e fale através de mim. Porque se for eu a falar, não vai trazer nenhum resultado, não vai abençoar a vida de ninguém, não vai mudar absolutamente nada. Por isso, eu me coloco diante de Ti, como boca de Deus, para essa casa essa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Que maravilha, hein?
Eu tenho, nesses dias, ouvido uma palavra de Deus, não só para mim, mas para a igreja onde eu ainda faço parte. Eles me chamam lá de 01, eu fico brincando, logo, logo você 00. E tem uma palavra que tem queimado no meu espírito, uma não, mais de uma, mas essa tem vindo assim, com muita clareza, com muita força, de que é hora, é tempo, é momento de a gente deixar de ser imaturos para adentrar a maturidade. Tem muita meninice ainda na igreja de Jesus. Outro dia eu encontrei alguém que não estava indo mais e perguntei, não tenho te visto mais, te mandei mensagem e você não respondeu. O que houve? Eu cheguei na igreja e o líder tal não me deu graça e paz. E aí eu resolvi sair e largar tudo. Pergunto, não é meninice? Sim ou não? Você depende de paz de irmão para você ficar de pé? Para se sustentar? Se ele te der a paz, amém. Se não te der, a vida que segue, meu irmão. Eu não dependo disso, não. Então tem tanta gente melindrosa, e melindre é sinônimo de maturidade. Tem gente que não sabe receber um não. Nós fizemos uma audição lá agora, porque a gente está fazendo audições, né? Para música. E os caras que fazem audição são caras que conhecem música. Eu nem me atrevo a chegar nem perto, porque eu vou tomar pau, mesmo sendo pastor da igreja. E aí, assim, aí quando eles são obrigados a dizer, olha, você precisa estudar um pouquinho mais. Tá, é uma loucura. Não quero mais saber disso, não quero mais participar. Gente do céu, essa gente estaria pronto para ir para uma arena, para enfrentar os leões? Então a igreja de hoje precisa passar por uma transformação, por uma transição, por uma mudança, para ter atitudes, não mais de meninos, mas de gente grande, de gente madura, de gente que sabe se portar. Amém? Olha o que o texto diz, 1 Coríntios 13, 11, conhecido de vocês, porque eu sei que vocês conhecem muito a palavra, vocês têm mestres aqui nessa casa. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Você já viu que maturidade não depende de idade? Você já viu como as nossas crianças hoje, elas já nascem? Você lembra que antigamente os mais velhos talvez não queiram assumir, mas a gente para abrir os olhos levava 8 dias. Hoje a criança nasce e pergunta, tem Wi-Fi? Qual é a senha? É ou não é? Eles voam, essa geração. São muito antenados. Você precisa ver os papos do meu neto comigo. A gente precisa trocar umas ideias. O moleque tem 8 anos. Já ouvi falar que você é muito rico. E aí a gente vai dividir essa grana. Eu digo, sim. Eu não sou rico nada, irmão. Eu sou rico da graça de Deus. Rico de pessoas que me cercam. Mas ele botou na cabeça que eu sou rico. Porque tudo que ele me pede eu dou. Sabe como é que é avô, né? Cuidado com os avós, viu? Então essa geração é muito antenada, descolada. Você viu os meninos falando aqui? Quantos de nós, tem adulto aqui que está sentadinho nessa cadeira bonita, não teria coragem de pegar o microfone e falar nada, verdade ou mentira? E a meninada já é toda cheia de paz. É isso aí. Definindo mais ou menos de forma muito simplória o que é maturidade. Em pelo menos 4 passagens distintas do Novo Testamento, há uma associação entre 2 palavras gregas, teleios e neptos. Teleios e neptos. Ou seja, enquanto teleios, a primeira significa e é traduzida como, para o português como maduro, então teleios quer dizer maduro, não é aquele maduro lá não, viu? Aquele que tem lá, está matando o povo dele. E neptos, a palavra neptos significa criança. E o processo
de Deus é que nós abandonemos e deixemos de ser criança num processo normal, natural. A gente já pensou uma criança fazendo 40 anos do mesmo tamanho, com a mesma cabeça? A gente tem que crescer, tem que evoluir, tem que agregar valores. Amém? Não pode ficar sempre como uma criança. No hebraico, a palavra maturidade pode ser traduzida como tamin, que significa completo, inteiro, íntegro. Olha, interessante, né? Esta palavra carrega uma ideia de uma totalidade, de algo que foi finalizado, alcançado em sua plenitude. Nós cremos que aquele que começou a boa obra em nós, haverá de completá-la, amém? Até os dias de Cristo Jesus. Eu ainda sou meio molecão, e de vez em quando a minha mulher me lembra a minha idade. Você tem 68 anos. É mesmo? Uau! Maturidade é a condição de ter atingido o desenvolvimento completo, tanto físico, emocional, como espiritual. Jesus vem buscar uma igreja imatura, uma criança, isso é pedofilia. Jesus vem buscar uma igreja madura, santa, sem mácula, sem ruga, irrepreensível. Amém? Vamos lá. Maturidade é a capacidade de lidar com as situações da vida de maneira equilibrada, consciente e responsável. Responsável, não irresponsável. Demonstrando compreensão, autodisciplina e autonomia. A maturidade não está necessariamente ligada à idade, como eu disse. Tem meninos aí que são maduros, tem velhos que ainda são crianças. Se comportam como crianças, sentem como crianças, emocionalmente são meninos, se afetam por qualquer coisa. Imagine se eu vou sair da igreja porque o líder não me deu graça e paz. Isso é muito pouco amor por Jesus. Verdade ou não? Meu irmão, quem quiser me dar paz, amém. Quem não quiser me dar paz, é vida que segue. Mas a maturidade, sim, é a experiência e o aprendizado adquirido ao longo da nossa vida. Características de uma pessoa imatura. Primeiro, ela tem falta de controle. É claro que tudo que eu vou falar aqui não tem nada a ver com essa igreja, é só com a minha lá em Salvador. Aleluia. A pessoa que tem falta de autocontrole, ela reage com impulsividade, age por impulso e tem dificuldade em lidar com frustrações. Não sabe administrar uma perda, uma frustração, um não, alguma expectativa que não se correspondeu. Calma que vai ficar pior. Segundo, egocentrismo. Uma pessoa imatura, ela é egocêntrica. Pensa mais em si mesmo do que nos... Você não conhece ninguém assim, né? Não. Ok. E a gente nem tem espelho na nossa casa, né? Vou parar de dar minhas alfinetadas, porque daqui a pouco o pessoal me retira daqui. Tem dificuldade em considerar os sentimentos e necessidades alheias. Tudo que importa é ela. Os seus problemas, as suas dificuldades, os seus desafios. O resto é o resto. Tem dificuldade de responsabilidade. Evita assumir compromissos e culpas. Costuma culpar os outros pelos próprios. Onde é que esse pessoal aprendeu isso? Com quem eles aprenderam? Lá com Adão. Quando Deus chegou para uma prestação de contas, que foi que Adão disse? Foi a mulher que tu... Que cara de pau esse Adão, viu? E ela, por sua vez, disse, foi o capeta. O capeta olhou para o lado e disse, vai morrer comigo, porque não tem ninguém, né? E teve que morrer com ele mesmo. Aliás, eu não sou advogado do diabo, eu quero que ele vá para o inferno e se arrebente. Mas
que Ele não nos escute. Tem muita coisa que a gente faz, que a natureza humana gera, provoca, e a gente diz que foi o... Tem horas que o capeta falou, foi eu não, não. É mais fácil dizer que foi o Satanás, né? Essa natureza que precisa ser quebrada, quebrantada, transformada. Quem já botou, vamos ver, fazer um teste da honestidade. Eu já fiz. Quem já botou a culpa no capeta alguma vez? Irmão, não sei que dei o diabo entrou no meu couro e aí eu não... Quando eu vi, o diabo entrou no couro, o diabo falou, foi eu não, rapaz, foi você mesmo. Uma certa vez, eu estava há muitos anos atrás, há uns 40 anos atrás, eu era pior do que sou hoje. E numa avenida de Salvador, um cara me deu uma fechada. Aí eu fui atrás. Falei, eu sou pastor, mas sou homem. Jesus me salvou, mas não me abestalhou. Aí eu fui atrás dele e pá, arranquei o retrovisor dele. E saí. Vou para o culto, pregar de tarde. Nem vi quem era o motorista. Quando eu vou chegando na igreja, o cara chega atrás de mim. Eu digo, meu Deus, ou veio para me matar? Sabe quem era? Um discípulo meu. Ficou lindo, eu fiquei lindo na fita. Aí eu pensei, vou botar a culpa no Satanás. Foi o diabo que entrou em mim e me deu um troço, quando eu vi já tinha acontecido. Mas que vergonha. Aliás, cuidado você que anda no trânsito aí, viu? Que às vezes não é o bicho que baixa no couro, não. É o couro que baixa no couro. Não é? Então, eu tenho um cuidado muito grande. Depois dessa experiência, duas experiências que eu passei, que teve uma outra que o cara me deu uma fechada e eu mandei ele passear em Paris. Aí ele foi me seguindo e eu não vi, me seguindo, eu sou meio distraído, me seguindo. Quando chegou numa sinaleira, num semáforo, ele parou, puxou um revólver e disse, cadê o homem? E eu olhei para ele assim, não sei. Tirou férias, está aqui não. Ele disse, da próxima vez você vai tomar uma bala na cara. Eu falei, meu Deus, eu tenho que controlar esse temperamento. Já pensou? Mas isso é só eu. Essa coisa de não saber lidar com a provocação, isso é só eu que tenho, não é verdade? É só eu que sou intranquilo, nervoso. Me dá um nervoso, um tique-tique nervoso. Quarta característica de alguém que é imaturo: tem necessidade constante de ser aprovado. Se não o reconhecerem, se não o elogiarem, se não falarem bem do que ele faz, ele fica em crise. Você precisa disso? A única aprovação, claro que é importante ser aprovado, mas a única aprovação que você precisa de verdade, que é fundamental, que é essencial, é a aprovação de Deus. Se Ele te aprovar, amém. Mas tem gente que tem essa necessidade. Faz as coisas esperando o retorno. Faz as coisas esperando que alguém lhe reconheça, lhe valorize, lhe elogie. Isso me faz lembrar uma história de um casal de americanos que ficaram 50 anos na China trabalhando. E quando eles voltaram de navio. E o pastor, ele pensava assim, puxa vida, dizia para a esposa, velhinha, como vai ser a recepção quando a gente chegar nos Estados Unidos, hein? Vai ser aquela loucura. E aí, ele não sabia que no navio o presidente Franklin Roosevelt estava lá. Então, quando ele chegou no porto, tapete vermelho, banda, festa, ele disse para ela, poxa vida, que legal, valeu a pena 50 anos de dor, de sofrimento, de entrega, de renúncia. E aí, quando eles descem, tudo aquilo não era para eles. E eles então se dirigiram à casinha deles frustrados. A casa estava abandonada, deixada de lado. E aí ele sentou na mesa e disse, trabalhei tanto e não fomos reconhecidos. Aí a mulher muito sábia disse, calma, você ainda não chegou em casa. Dê um aplauso ao Senhor. Amém? É quando a gente chegar em casa que a gente vai receber a aprovação, que a gente vai receber a recompensa.
Que a gente vai ouvir de Jesus: vinde benditos de meu Pai, e entrai no reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e você me deu de comer, eu tive sede e você me deu de beber. A gente não precisa de aprovação de ninguém. Eu me lembro quando eu comecei o ministério, eu era um besta. Eu chegava nos lugares, se não fosse reconhecido, aqui está o pastor Roberto. E quando eu ensinava os meus obreiros a me apresentar na igreja, eu dava a eles virtudes que eu nunca tive. E eles tinham que falar. Porque depois eu ia sentar e cobrar. Você não falou bem de mim tanto quanto deveria. É que os moleques não queriam mentir. Mas você vê como a vida muda. Eu cheguei para o Carlinhos ontem: Carlinhos, não diga nada para ninguém aqui nessa reunião de pastor, que eu sou pastor, que eu sou... Deixa eu quieto. Porque chega um momento em que você amadurece que essas coisas são dispensáveis. Elas não são mais importantes. Eu não preciso mais chegar num lugar e ser reconhecido. Chegou Robertão. Não preciso. O reconhecimento é só para ele. Tudo é dele. Tudo foi feito por ele e para ele. Mas isso é só maturidade que te traz. Se eu fosse numa igreja e não falasse do meu nome, pelo menos desse para me dar uma palavrinha. E ontem eu orando, eu disse: tomara que o pastor Carlos não me chame para fazer nada. Pois ele me chamou. Não, eu não estou indo para o outro lado agora não quer mais falar, não quer mais servir. Não, não é isso. Não tem mais aquela necessidade de me mostrar, de me verem na tela. Se eu chegasse aqui hoje e eu não ministrasse, ficaria sentadinho ali e ficava de boa. Essas questões que me afligiram tanto no passado não me incomodam mais. Esses fantasmas não andam mais comigo. Porque eu entendi que quem tem que me reconhecer é Deus. Se as pessoas me amarem, me honrarem, amém. Mas se também não, eu vou continuar minha vida, minha caminhada. Então eu chamava os meus obreiros e falava assim: hoje você vai, antes de eu pregar, você vai me anunciar. Você vai falar essas virtudes que eu nunca tive. E os caras tinham que dizer: homem, isso, e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. Aí eu hipocritamente, safadamente, dizia assim: mais forte, porque não é para mim, é para Jesus. Aí não era o diabo que dizia, não, era Jesus. Não é para mim não, não é para mim não, é tudo para ele está enganando vocês. Aí depois a maturidade vai chegando, você não tem mais necessidade de aprovação. Eu entendo que quem tem que me aprovar é Deus. Porque não adianta a aprovação do mundo inteiro se eu for reprovado por Ele. Vocês concordam? E a penúltima característica de alguém que é imaturo é que ele tem uma comunicação inadequada. Tende a gritar, a acusar ou fazer birra. Você já viu crente fazendo birra? Gente grande fazendo birra? Quem já viu? Fazendo birra. Servir o primeiro pudim para o outro. Não respeitaram minha história, minha biografia. Me dando pudim, rapaz, seja lá em que momento for, fica tudo de boa. Talvez o problema é se não me der. Aleluia, glória a Deus, né? Tende a gritar, faz birra quando contrariada, não sabe dialogar, não sabe, impõe-se no grito, na força. Isso é meninice, isso é criancice, isso é imaturidade. E que a gente não vai caminhar com isso em nome de Jesus. Amém? E a última, não estou terminando não, porque eu vou entrar nas outras. Eu tenho 3h30 para falar, não esqueça. Ninguém disse não até agora, então segue o... E eu pedi uma coisa para o pessoal da mídia, eu pedi 2 milagres para eles hoje. Por isso que eu vim assim, ó, que para a mídia a roupa assim fica melhor. Outro dia nós pintamos a nossa parede de preto, por causa da questão não tem nada de espiritual na cor. E aí alguém falou para mim assim, agora o senhor pintou a parede de preto. Eu digo, rapaz, a igreja só tem preto, tem 80% é tudo negro, qual é o problema? Vocês estão agora com racismo contra vocês mesmos, é? Não tem nada a ver com cor, eu acho tão lindo. Isso para as filmagens, tudo, fica muito melhor, amém? Não, tem que ser uma parede branca para ser espiritual. As besteiras. Exemplo de uma igreja imatura. Me dê um exemplo de uma igreja imatura na Bíblia. O teólogo ali, por favor. Segura.
exemplo de uma igreja imatura, a igreja de Coríntios. Ou igrejinha que eu não queria ser pastor dela nunca. Ou eles me matavam ou eu matava eles. Porque, meu Deus do céu, mexia muito nos dons, eram muito carismáticos, espirituais. Todo mundo profetizava, todo mundo falava em línguas. Mas tinha um comportamento reprovável. Dentro da estrutura deles, ele tinha um homem que dormia com a mulher do pai. E a igreja não fazia absolutamente, não se importava. Fazia de conta que não estava vendo. Na hora da ceia tinha quem se embriagava, era uma confusão. Uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros mais espirituais, pseudo-espirituais, nós somos de Jesus. As famílias mais abastadas, porque você sabe que na ceia da igreja de Coríntios aconteciam duas coisas. Tinha a ceia mesmo, pão e vinho, e tinha uma ceia comunitária. O que acontecia lá? Os caras que tinham dinheiro traziam suas refeições, comiam antes dos pobres chegarem, para não dividir. Isso não é meninice? Isso não é criança. Vocês fazem um jantar aqui, entendeu? É 0,800, aí quem tem recurso come primeiro, porque eu acredito até que alguns irmãos, a única refeição que eles iam ter é aquela da igreja da ceia comunitária. Aí os caras, para não dividir, para não repartir, comiam rápido. Quando os pobres chegavam, ficavam assistindo. Isso é deprimente. Isso não é igreja, isso é uma creche, um orfanato. Aliás, a igreja hoje tem se assemelhado muito ao orfanato, muitos filhos e poucos pais. E por isso que Paulo diz, quanto a vocês eu não vos louvo. Não vos louvo. Vocês estão se reunindo na ceia, não é para melhor, é para pior. Meu Deus. E havia uma série de problemas nessa igreja. Então era uma igreja que precisava amadurecer. Agora eu vou falar um pouquinho, antes de terminar, sobre características de alguém que é maduro. Agora eu vou falar com você. Diga, agora chegou a minha hora, a minha vez. É comigo. Aleluia. Glória a Deus. Vai se avaliando aí, porque eu me avalio aqui. Ser maduro é saber ouvir não apenas um sim. Quantos sabem que ouvir sim é tranquilo? Sim, pode, vai, está liberado, está aprovado. Mas como é que você reage quando te dizem um não? Não pode, não está liberado, não está aprovado. Não é hora de ir. Aí você vai demonstrar um nível de maturidade que você tem. Porque saber ouvir sim, até um menino sabe. Mas ouvir não, aí é só para os adultos. Para os maduros. E às vezes a gente ouve não de Deus e ouve também não de pessoas. Quando um líder chega para você e diz, olha, isso não, eu não abençoo. Não é hora de você fazer esse negócio. Você precisa esperar. Está vendo essa pessoa? Não se case com ela. Houve uma situação na nossa comunidade, alguns anos atrás, que uma moça veio e perguntou para mim e para a Dalva. Eu quero trazer fulano de tal para vocês conhecerem. Eu olhei para o cara e falei, meu Deus, isso é laço. Eu falei para ela, não para ele, para ela, chuta que é laço. Ela chutou. Trouxe um outro mais laço do que o primeiro laço. E aí, como é que você vai dizer chuta que é laço? Eu tive que dizer. Você sabe o que ela disse? O pastor não quer que eu case porque ele quer eu para ela. Ela me quer para ele. Graças a Deus eu sempre fui muito bem casado. Vou fazer 48 anos esse ano. Essa menina foi e casou com esse cara. Esse cara era tão pervertido que ele colocava 2 mulheres na cama com ela. E ela tinha que aceitar, porque ela não aceitasse, ela apanhava. Eu acho que ela lembra de mim e de Dalva até hoje. Quem não ouve conselho... Eu lá tinha interesse na vida dela, eu só queria dar uma orientação, mas não sabe lidar com não. Aí foi, se arvorou, se envolveu com o cara, casou com ele e dava dó de ver o que esse cara fazia com ela.
Depois ele diz assim, pastor, vai lá ver se o senhor dá um jeito nele. Eu fui lá tentar dar um jeito nele quando ele estava na cadeia. Eu digo, na cadeia fica mais fácil, né? Não vai oferecer nenhuma reação em cima de mim. Mas é assim. Segunda característica de alguém que é maduro é continuar amando, mesmo não sendo amado no mesmo nível. Eu tratei de uma situação na nossa... Está gravando, né? Então não vou dar os nomes, porque senão depois me complico. Eu fui chamado numa casa em que o casal tinha 1 ano de casado. E a esposa há 1 ano estava traindo o marido. Eu não sei porque casou. Aí o pai, que é um líder, se desesperou e disse, eu não sei como tratar disso. Você tem mais experiência, me ajude. Eu fui. E a esposa dizia assim, pastor, fala para ele o que eu fiz. Eu digo, puxa vida, eu que vou ter que falar, o cara, ó, baita de uma... Eu disse, mas, não, eu quero que o senhor me ajude, eu não sei da reação dele, eu não sei o que ele vai fazer. Eu digo, pois é, você devia ter pensado nisso antes, né? É engraçado, o pessoal faz a porcaria, não lembra da gente, mas na hora de resolver limpar a porcaria, pastor, Carlinho, e outros que nós temos na casa. E aí, quando eu cheguei na casa, ele falou para mim assim, que estranho o senhor está aqui, a gente não marcou nada. Eu digo, ixi, meu pai. Olhei, só tinha uma porta de saída. Eu falei, ai, vou ficar perto da porta. Sabe aqueles caras assim, se ele botar a mão em você, já era? E aí ele disse, pastor, o que está acontecendo? Estou ficando preocupado. O senhor não mandou uma mensagem, só apareceu aqui. Não, que o senhor... Aí ele, para resolver, não, o senhor sempre muito... A hora que o senhor quiser vir na minha casa, pode vir. Mas não é bem assim não, porque ele me fazia um bocado de perguntas. O que você está fazendo aqui? O que aconteceu? Que eu não estou sabendo. Eu digo, ai meu pai. Eu digo, cara, eu preciso trocar umas ideias com você, mas eu preciso de você calmo. Eu estou calmo. Ixi, meu Deus. E eu levei só um líder comigo, mas levei um líder fraquinho. Eu devia ter levado um lutador de MMA que a gente tem lá, levar uns caras fortes da polícia. Não, levei um pior do que eu. E aí o cara só fala assim, pastor, o negócio aqui vai endoidar, pastor. O negócio aqui vai ficar difícil. Eu digo, cara, essa boca, já estou todo assustado. O negócio aqui pastor, vai ficar russo. Aí, disse, sabe o que é? A sua esposa, ela chamou a gente porque ela quer ter uma conversa com você, mas queria que eu estivesse junto. Por quê? O que o senhor tem a ver com o meu casamento? Eu falei, não sei, você vai saber daqui a pouco. Eu também gostaria de nem estar sabendo do seu casamento, né? Aí, não, na real, pode mandar real, eu sou homem, pode mandar real, vou ficar de boa. Aí fui soltando devagarinho, e ele disse, eu preciso ir falar com ela no quarto. Aí eu dei uma de macho. Eu falei, você vai, mas eu vou ficar na porta. Se eu ver qualquer barulho, eu arrombo a porta e ele quebro todinho. Quebro nada, eu quebro a esquina e ó. Gente, esse cara marcou a minha vida. Eu não vi um grito. Eu vi e ouvi perdão. E tu sabe o que essa maluca fez? Quando eles se acertaram lá, não deu pancada, não deu glória a Deus, não vou precisar me embolar com esse negão. E aí, ele sai do quarto, ela sai do quarto, os dois saem abraçados, digo, bom. Aí sabe o que ela diz? Pastor, eu vou lá na casa do outro para me despedir dele. Você já viu isso na vida? Alguém já ouviu? Espero que não tenha ouvido e nem feito. Eu endoidei. Aí eu falei, como assim? Aí ele falou, não, pastor, deixa ela aí. Aí você pode pensar assim, pô, esse cara é um corno manso. Não, não é não. Esse é um discípulo de Jesus que me ensinou como lidar numa situação tão difícil. E Deus restaurou o casamento deles, que eles estão, ó. É de verdade a relação deles hoje.
Ela rompeu com o cara, mas foi passar a noite na casa do cara como despedida. É que um ano acho que foi pouco. A gente, como pastor, tinha que ganhar muito bem, viu, Carlinhos? Porque a gente faz cada papel. Eu proponho à igreja que aumente o salário dos pastores. Meu Deus do céu. E ainda bem, assim, ele é amigo. Olha, agora mesmo ele mandou uma mensagem para mim. Meu pastor lindo, você não está aqui, eu estou com saudade. Gente, sabe, você fica, pelos olhos, pela ótica do mundo, você diz, um cara desse é um abestalhado, é ou não é? Um abobado, aceitar uma situação dessa, mas ele aceitou e aceitou bem, teve maturidade que a maioria dos homens não teriam para administrar uma situação dessa, que é difícil, meu irmão. Já pensou, a mulher passa um ano com um cara, na hora que conserta diz, vou lá para me despedir, que vai despedir o quê, rapaz? Eu iria junto com ela e faria ele se despedir da vida, mandar ele para o outro lado. Deus que me perdoe. Mas e esse cara tem o meu respeito. Aí eu perguntei para ela outro dia assim, como é que ele está te tratando, pastor? Desde que ele me perdoou, ele nunca tocou no assunto. Ele até melhorou mais do que era antes. O dia que eu trouxer ele aqui, eu só vou dizer assim, ó, esse aqui é aquele. Mas não posso... Eu espero que esse YouTube não vai parar lá, viu? Porque senão eu nego tudo. Meu Deus do céu, como eu aprendi com aquilo. A maioria dos homens mataria essa mulher, sim ou não? Ou no mínimo se separaria dela. Mas ele apostou, ele investiu, ela vai mudar. E ela mudou. Ela é uma mulher seríssima. Tem a nossa confiança. Tem a confiança da casa toda. E me impressiona quando ela fala, ele nunca me cobrou. E aí? Se põe no lugar de um cara desse, como é que a gente reagiria numa situação dessa? Silêncio, hein? Sabe por quê? Porque parece que o pecado da mulher é pior do que o do homem. Não é não, diante de Deus é a mesma coisa. É que a nossa cultura é machista. Então, quando uma mulher faz isso, parece que tem um tom de maior gravidade. Mas aos olhos de Deus é a mesma coisa. E o cara perdoou. Trata ela como se ela nunca tivesse feito o que fez. Isso é amor, isso é generosidade, isso é graça, isso é maturidade. Aí você pensa assim, pô pastor, se for para ter maturidade, para passar por uns lances desses, eu quero continuar criança. Não precisa. Ser maduro é se alegrar com as conquistas e sucesso dos outros. Como é que você sente quando alguém que chegou depois de você, o cara está voando, está conquistando mais que você, e o que você sente? O que vem ao seu coração? Uau! Vai para cima, é isso mesmo. Eu estou esperando há 50 anos, não aconteceu nada comigo. Esse cara chegou ontem, mas está rompendo, está doidão, vai-se embora. É assim que a gente faz? Eu sei que eu estou mexendo com alguns de vocês, né? E comigo também. Como é que a gente lida com o sucesso dos outros? Como é que você, quando está em uma empresa e você é considerado nota 7, chega um cara nota 9? Na igreja chega. Eu acho que eu sou um nota 6, 7. Mas lá na igreja eu estou cheio de nota 9. Eu não dou 10 para ninguém. O que você faz? Saul, quando viu chegar um nota 9 e ele era 7, mas onde é que está escrito na Bíblia? Na Bíblia de São Roberto de Souza, capítulo 3. Eu estou só trazendo. Quando Saul e Davi voltaram da guerra, as mulheres cantaram uma musiquinha que mexeu com as entranhas de Saul. O que elas cantaram? E Davi matou muito mais. Ah, meu irmão.
foi o suficiente para o cara ficar louco e possesso. O que você faria se você fosse Saul? Eu não posso dizer onde eu fui treinado, mas eu fui treinado a, quando se levantar alguém melhor que eu na igreja, limar, lixar, colocar na geladeira, não dar espaço, não dar oportunidade, porque senão vai tomar seu lugar. Graças a Deus eu me livrei disso em nome de Jesus. Hoje eu sou um garimpeiro, eu fico garimpando talentos. Eu tenho lá na igreja um monte de gente que é melhor que eu, que está no banco me escutando, ou está do meu lado trabalhando, mas isso não me incomoda. Eu não os vejo como ameaça. Eu os trouxe para perto e dei a eles espaço e liberdade. Eles estão me ajudando muito nas conquistas que nós estamos tendo. Maturidade é isso, é você saber colocar alguém que talvez seja melhor que você e fazer dele não um inimigo, mas um aliado. Dá espaço, dá oportunidade, claro, supervisionado, mas dá espaço, dá liberdade, incentiva, apoia, põe para frente. Não, Saul começou um processo de perseguição a Davi. O que aconteceu com Saul? Saul assumiu o lugar de... Davi assumiu o lugar de... Passou a ser o novo rei. Então, às vezes, alguns imaturos começam a linchar reputações. Quanta gente que é assassinada dentro das igrejas, não literalmente, mas seus ministérios, seus chamados, suas unções, seus talentos, porque se destacam. Eu estou orando para Deus mandar gente melhor que eu, porque igual a mim não vai resolver muita coisa. E Deus está trazendo. Eu olho para uns caras, começo a conversar com os caras começam a falar algumas coisas, eu fico perdidinho. Mas também não dou o braço a torcer. Faço de conta que estou entendendo tudinho. Né? Pastor, eu me lembro a primeira vez que o cara falou assim, pastor, faz um... Como é que a gente faz no celular? Um print. Falei, que diabo é isso, rapaz? Pastor, manda um print para mim. Eu digo, ai meu Deus. Falei, Dalva, o que é print? Aí Dalva, sei lá o que é print, se você não sabe, então eu não sei. Liguei, eita, aí liguei para os meninos, os piá lá, falei, o que é print? Ô pastor, pelo amor de Deus. Então assim, e outras questões que os caras são uns aviões, são umas Ferrari, eu estou andando de fusquinha. Desculpa aí se alguém tem um fusquinha, tá? Talvez você esteja começando sua vida agora, eu também tive 2. Que Deus o tenha em boa memória, na Santa Sucata de Salvador. Você fala assim, mas pastor, você é meio engraçadinho. Não, é porque eu vou enfiando a faca e fazendo você rir. Para dar uma descontraída, uma distensionada, não é? Senão fica muito pesado. Eu aprendi. Eu fico na igreja garimpando talento. Quando eu descubro, eu trago para perto. Vou conhecer o coração dele, porque a gente também não pode pegar o cara assim, cai de cara paraquedas. Ah, irmãos, quero apresentar aqui um... Não. Eu estou com 50 músicos que já tocaram com Ivete Sangalo, com um monte de gente famosa. Mas os caras chegam, eu toco quando? De quando Deus liberar. Vai para o culto, vai para a célula, vai servir, vai ser conhecido, depois a gente vai sentar e conversar. Mas o senhor sabe quem eu sou? Não quero nem saber, mano. Teve um lá que fez uma bobagem, chamei ele no escritório e falou assim, da onde eu vim, pastor não chamava ovelha para dar bronca. Falei, mas aqui é assim. Mas o senhor sabe que eu dou o maior dízimo da igreja, né? Falei, sei, e daí, qual é o problema? Tu acha que isso vai te dar algum privilégio? Você é igual a todo mundo. Ou você anda como todos têm que andar, ou então você não vai ter espaço aqui. E aí até um dia eu fui com a galera lá assistir o jogo do Vitória. Oh, meu Deus. E ele foi junto, eu disse, se você acha porque eu fui assistir um jogo do Vitória com você, agora você virou meu amiguinho? Assim não, cara. Tá pianinho, tá afastado, tá sentado no primeiro banquinho quietinho. Falei, acho que achei um homem para me domar. Digo, achou mesmo. Porque às vezes esses caras chegam com dinheiro, com banca, com carrão, e acham que vão impressionar o pastor. E vão tirar algum proveito. Eu não caio nesses paus, em nome de Jesus. O evangelho é para todos. Amém? Vamos continuar mais um pouquinho aqui que eu estou quase no fim, se bem que eu nunca sei onde é o fim. Então ser maduro é alegrar-se com as conquistas dos outros. Pô, o irmão está rompendo, está crescendo, ou apareceu aqui na El Shaddai de carro novo.
Glória a Deus, não é ficar dizendo, aí ó, começou ontem, já está com um carro melhor que o meu. Só faltou aquele fala a Deus. Não precisa, né? Poxa, o cara chegou agora, olha a casa dele. A Bíblia diz que nós temos que chorar com quem chora e se alegrar com quem está feliz. Chorar com quem chora é mais fácil, porque a empatia ela flui de forma mais fácil. Agora, se alegrar com a conquista do outro é mais complicado. Nossa, que barulho ensurdecedor. Mas eu sei que você se alegra com as conquistas dos outros. Quando você viu o pastor Carlinhos chegar com um jipão, você diz, glória a Deus, meu pastor. É assim, né? Deixa eu te dar um segredo. Olha para mim. Tudo que Deus der ao seu pastor, você está habilitado para receber igual. Então não fique dizendo, o negócio de ser pastor é bom, hein? Vai ralar o que esse cara já ralou aqui, o que esses homens já ralaram. Teve um engraçadinho, chegou lá, viu o meu carro lá. Meu carro é um carro simples, é um Jeep Renegade. E aí o cara falou assim, rapaz, passa essa unção para mim. Eu digo, vou passar uma unção de 50 anos atrás, onde tu não vai passar necessidade, vai morar numa casa sem porta. E foi dali que criaram aquela música. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. As pessoas querem o que a gente tem, né? A unção, o melhor momento. Mas vai começar para onde a gente começou? Oh. Carlinhos, não fica preocupado não, porque talvez eu demore para voltar. E quando eu sair, tu apaga tudo, tá? Você fala, gente, tudo que ele falou, ele não está muito bem, está tomando remédio controlado e tal. Então vocês deixam para lá um pouco das coisas que ele falou. Ser maduro é saber ouvir críticas e ainda assim ficar bem. Quem sabe ouvir crítica e fica de boa? É para me ajudar, está construindo a minha personalidade, está melhorando a minha performance. Quem quando recebe uma crítica fala, obrigado, deixa eu te dar um abraço. Pastor, o senhor está sendo sarcástico, irônico. Não. Lá no nosso presbitério a gente tem o chamado feedback. E eu sou o cara que observo e avalio. Por exemplo, eu estava dando uma olhada em quem pregou de manhã. E depois, quando eu chegar na casa da Sandra, eu vou olhar quem pregou à noite. E sei quem pregou à noite. E vou avaliar. E a gente dá feedback. Teve uma época aí que eu estava falando só de política. Eu não vou falar, fica tranquilo. E aí o pessoal me chamou no presbitério. Pastor, o púlpito é para falar da palavra. Porque eu também dou liberdade para os caras falar comigo. Não tem esse negócio, não, eu sou o líder, sou o 01, sou o chefe. A mim ninguém pode dizer nada. Eles têm liberdade e eu estimulo para dizer. Às vezes eu não gosto muito não, até me arrependo de ter estimulado. Mas eles têm essa prerrogativa. Fala, pastor, o senhor está falando muito de política. O senhor está metendo o pau em fulano de tal toda hora. Não, faz isso não, o pessoal está ficando meio chateado. O pessoal vem para cá para ouvir a palavra de Deus. Se o senhor tem vontade de ser político, vai se candidatar. Esse eu quase matei. Mas é verdade. O maduro entende que ele precisa desses feedbacks, sim ou não? Quem aqui entende? Quem aqui trabalha com empresas e sabe que as empresas dão feedback e que é importante a gente saber ouvir? É claro, quando vem de uma forma saudável, construtiva, porque tem gente que gosta de dar feedback para arrebentar com você, para destruir sua imagem, sua alma. Mas saber ouvir é importante. Aceitar correção é importante. Me ajuda, me melhora. Trabalha as minhas imperfeições. Mas tem gente que não gosta. Você é meu pai para me chamar a atenção? Você é minha mãe para me chamar a atenção? Às vezes não aceita nem ser chamado a atenção pelo pai e pela mãe. É verdade ou não é? Então a pergunta é, quando você ouve uma crítica, você fica bem? Eu devo interpretar esse silêncio com que tipo de resposta? Fica bem, né?
Bem mal. Eu me lembro uma vez que eu chamei Roberta e Elane, elas eram meninas, eu quis dar uma de espiritual, pastorzão. Falei, chamei Dalva também, porque Dalva ali, meu irmão, ali não arrega. Ali, sem perguntar, ela já fala. Toda hora eu estou comendo, ela bota a mão na minha barriga. É, gordinho. Não sei onde é que vai parar, não, nos quilos mortais. Eu digo, isso é bullying, vou lhe processar. Aí um dia eu fiz uma reunião e falei assim, hoje eu quero que vocês falam tudo que vocês pensam de mim. Eu não sei se você deve fazer isso não, tá? Mas eles aproveitaram, sentaram a madeira em mim, que eu me arrependi de ter perguntado. Mas depois eu fui trabalhar, fui processar, fui ruminar e entendi que eles estavam certos. Mas é difícil você ouvir algumas coisas. É difícil, não é? Tem coisas que a gente quer sair pela tangente, a gente reage, a gente não quer aceitar. Minha mulher falou assim para mim, bem, você está muito mais na igreja que com a sua família. Pô, eu era um cara que sempre fui chamado para falar de família. Na hora aquilo pegou em mim assim, com força. Ih, meu Deus. Há uns 30 dias atrás ela mandou uma mensagem de novo. Depois de muitos anos. Você está de novo mais com a igreja do que com a sua família. E aquela ali, meu irmão, não paga imposto para falar o que tem que falar. Na hora eu fico assim, ó, rangendo os dentes, quase possesso. Mas depois eu tenho uma coisa boa que Deus me deu. Eu vou processar e reconheço. Então, se você for corajoso e quiser fazer uma reunião de família, fique à vontade. Pergunte para... não, essa eu vou dizer. Se as esposas pudessem dizer tudo o que elas sentem e pensam. Aqui não, desculpa. É lá no Salvador. Ou os maridos também, para não ficar tão ruim, depois ter que sair na rua ali e ser atacado por um bocado de marido. Se os maridos também pudessem dizer tudo o que pensam e sentem. É verdade ou não é? Ser maduro é aceitar correção e ser grato a quem lhe corrige. Obrigado. Ser maduro é saber sofrer pressões sem desabar. Tem gente que não sabe lidar com pressão, se desespera, se desestabiliza e passa a ter um comportamento estranho. Ser maduro é não falar dos pecados dos outros, e sim dos seus próprios. Eu acho que você não está gostando do que está sendo falado. Vamos pular aqui e vamos mudar para uma outra mensagem. É porque eu esqueci de trazer o Laí Ribeiro hoje. Deixei ele em casa. Ser maduro é saber gerenciar as perdas e os ganhos ocorridos na caminhada, amém? Tanto sabe administrar ganho como perda. Crítica como elogio. Aliás, eu acho que o elogio é mais perigoso. Vocês já pensaram, o pessoal gosta de falar, vocês já pensaram quando Jesus entrou naquele jumentinho e todo mundo começou a aplaudir, e se o jumento pensasse que fosse para ele, começasse a agradecer, o que ele faria com Jesus? Derrubava Jesus da montaria. Eu gosto de uma frase de César Castellano que ele diz assim, quando me criticam eu me abaixo e digo, Jesus, eu não tenho estrutura para receber crítica, segura. Quando me elogiam eu também digo, eu não tenho suporte, estrutura para ouvir elogio, fica com ele. E muita gente se perde também no elogio. Eu me perdi no elogio, porque eu comecei o meu ministério muito cedo e eu comecei a curar pessoas de cego, aleijado, criança morta ressuscitou, e subiu para a minha cabeça. Eu achava que era o cara. Chegou uma hora que eu achava assim que o Espírito Santo não precisava nem mais vir na reunião, que eu mesmo resolvia. Aí veio a perda da nossa mãe. E aí eu comecei a aprender algumas lições muito duras. Fiquei muito mal. Deus queria me fazer entender que tudo que acontecia no meu ministério não era meu, era dele. Era a graça, era a misericórdia. Mas um cara novo, televisão, passava na rua, você me dá autógrafo. E naquela época não tinha esse airbag duplo que eu tenho hoje, eu era bonitinho.
Usava um bigode que pesava mais do que o resto do corpo. Mas não tinha estrutura para sucesso. Andava na rua, orava, as coisas aconteciam. Então o sucesso às vezes ele pode ser perigoso se não for bem gerenciado por pessoas maduras, amém? Carlinhos, está na hora de parar, né? Pensei que você ia dizer não. Então, eu vou terminar, vou bem rapidinho aqui. Ser maduro é saber administrar a escassez e dar graças a Deus sem murmurar. Vou pegar o último ponto, vou passar tudo, vou deixar tudo para a próxima vez, para você me chamar de novo. Essa é a última, tá? Ser maduro é saber recuar para que outros avancem. Saber perder para que outros ganhem. Vou te dar um exemplo bíblico e termino. Está em 1 Samuel, capítulo 23, verso 17. Jonatas disse: não tenha medo, porque a mão de Saul, meu pai, não encontrará você. Você será rei de Israel, e eu serei o segundo depois de você. O que também Saul, meu pai, bem sabe. Você sabe que no Brasil ninguém quer ser segundo, vice, não é verdade? Todo mundo quer estar no pódio. Agora, quem era Jonatas? Você pode dizer, mas ser segundo de um rei é maravilhoso. Mas Jonatas, ele era um príncipe e o sucessor real de seu pai Saul. Ele teria direito ao trono, seria ele o próximo. Mas ele entendeu que Deus não levantara ele, que Deus levantara Davi. Então ele faz essa declaração que só um maduro faz. Davi, você vai ser o primeiro e eu vou ser o segundo. Todas as divisões que existem nas igrejas nunca foi briga pelo segundo lugar. Sempre foram pelo primeiro. Vai ficando de pé para fazer de conta que está terminando. Não, vou fechar aqui. Você sabe qual é a parte que o povo da minha igreja mais gosta? É quando eu fecho o computador. Eles falam, amém, está terminando, glória a Deus. Estamos prontos? Somos capazes de recuar para que outros avancem? Somos capazes de abrir mão daquilo que a prerrogativa seria nossa e entregar para que outro tenha? Jonatas fez isso. Ainda protegeu Davi para o pai não morrer. Ele podia ter dito o seguinte: eu não vou me meter nessa briga, deixa o velho matar ele e eu assumo o lugar dele de boa, sem problema nenhum. Mas ele teve tanta dignidade, tanta nobreza, que ele ainda defendeu e protegeu o cara que ia assumir o lugar dele. Eu quero viver esse modelo, esse padrão. Aí você fala assim, pastor, mas o senhor está no melhor momento, o senhor vai entregar a igreja agora? Eu vou. Mas não vou me aposentar porque Deus não quer. Eu já falei 5 vezes aposentadoria e Deus falou, não é hora de parar. Eu vou recomeçar. Mas o senhor está deixando uma igreja que o senhor pagou um preço. A igreja não é minha. Eu tenho força e graça para recomeçar. E vou conquistar a família de minha mulher, que só o grupo que tem lá são 60 pessoas. Que disseram, só vou para a igreja se você for pastor. Tudo gente perdida. Eu vou começar um ministério ali do nada, do zero. E se Deus quiser me dar graça, assim será. Estou abrindo mão para que outros assumam o meu lugar e façam melhor do que eu. Meu genro, termina agora. Meu genro, ele é muito forte onde eu sempre fui muito fraco. Eu sempre fui uma pessoa desorganizada. Eu nunca soube administrar nada. E o forte dele é que ele é um cara visionário, empreendedor e organizado. Então deixa o cara. É o melhor para o reino? Então deixa ele. É o melhor. Não entrego a igreja, não. Essa igreja eu paguei o preço. Quem pagou o preço pela igreja não fui eu, foi Jesus derramando seu sangue por ela. E se Deus quiser me abençoar numa outra geografia, vai fazê-lo. Se não quiser, amém.
Vamos orar para que Deus nos dê maturidade, para que as nossas ações sejam maduras, para que não sejamos como meninos agitados por todo o vento de doutrina. Que essa igreja seja uma igreja conhecida pela sua maturidade. Pessoas que são centradas, pessoas que sabem tomar decisão, pessoas que não são influenciadas pelo emocional, mas são influenciadas pela palavra. Gente que tem comportamento e atitude de pessoas que conhecem a Deus. E essa sua maturidade vai influenciar a vida de muita gente em Araguari. E eu quero declarar: essa casa vai ficar pequena. Pode fazer terceiro culto, pode fazer quarto culto, pode fazer quinto culto, e ela vai continuar pequena. Porque uma casa como essa, que tem os fundamentos que tem, Deus tem interesse em acrescentar os que serão salvos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos essa noite. Tem coisas que eu ainda sou menino, apesar da minha idade. Mas, Senhor, eu quero caminhar na rota da maturidade, agindo como homem, me comportando como homem, tendo atitudes de homem. As mulheres também a mesma coisa, Senhor. Que essa igreja seja revestida de maturidade. Que a tua mão esteja sobre essa casa. Que a gente possa desistir das coisas de menino e entrar nesse novo tempo e nesse chamado de Deus para a maturidade, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe você, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe os seus, que nenhum dos seus se perca, mas todos eles servirão ao Senhor, e no dia do Senhor subirão com Ele, para estarem com Ele por toda a eternidade. Shalom, shalom, graça e paz, beijo no coração de todos, Deus abençoe vocês, muito obrigado.